Olá pessoal, se você não tem prática nenhuma com confeitaria, assim como eu, mas está querendo fazer aquele bolo especial, então vem comigo. Nesse vídeo irei mostrar como eu fiz esse bolão aí para o aniversário da minha filha. Para a massa do bolo eu utilizei 1,5 xícaras de açúcar refinado, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 1 colher de fermento em pó, 3 colheres de margarina bem cheias, 5 ovos e essência de baunilha. Se você não tiver o açúcar refinado, não se preocupe, é só bater no liquidificador que vai ficar do mesmo jeitinho do açúcar refinado. Mostrei aí para vocês uma panela untada, porque foi na panela que eu fiz esse bolo. Não tinha forma das medidas que eu gostaria, então eu fiz nela. E as medidas dela eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também todos os ingredientes que foram utilizados. Primeiramente eu coloquei aí na batedeira o açúcar junto com a margarina para bater até virar um cremezinho. Primeiramente, vai ficar assim, tipo uma farofinha, tá vendo? Mas aí a gente bate mais um pouco até essa mistura ficar homogênea. E em seguida, a gente vai colocar os ovos inteiros de 1 por 1. A gente vai colocando um, batendo, colocando outro e batendo até acabar os ovos. E a massa vai ficar assim. Vai dar uma clareada e vai ficar bem bonita, como vocês podem ver. E agora é hora de colocar a farinha de trigo e o leite. A gente vai intercalando farinha de trigo com um pouquinho de leite e batendo. Você pode bater na mão, com uma concha ou com um fouet e também com a batedeira. Eu decidi bater com a batedeira. E uma dica é você peneirar sua farinha de trigo para seu bolo ficar mais fofinho e sem aqueles gruminhos. Depois de colocar toda a farinha de trigo e o leite, a gente vai para o último passo, que é colocar a essência de baunilha e o fermento em pó. A essência de baunilha vai servir para saborizar este bolo, já que ele vai ser de massa branca. Então, eu coloquei uma tampinha de essência de baunilha e 1 colher de fermento em pó. Nessa hora, é melhor mexer com a concha suavemente para não perder o efeito do fermento. E agora é só passar para uma forma ou para uma panela, como eu fiz, e levar para assar no fogo a 250 graus. Isso vai depender muito do forno. Eu coloquei em 250 graus, mas você vai saber. Como você já tem o costume de fazer bolo, né? Coloca na temperatura que você é acostumado a colocar. E para o bolo não ficar alto no meio, eu coloquei um pedacinho de papel alumínio. É só cortar o quadradinho e colocar ele bem juntinho da massa. Agora vamos para os ingredientes do recheio do bolo. Para o recheio, eu utilizei 3 caixas de leite condensado, 4 caixas de creme de leite, 2 colheres de leite em pó, 2 colheres de margarina, coco ralado e chocolate em pó. Primeiramente, eu vou fazer a misturinha do recheio branco. Esse bolo, ele é de 2 amores, mas o recheio branco eu fiz tipo beijinho, sabe? Coloquei em coco ralado. Então, para esse recheio, eu utilizei 1,5 caixinha de leite condensado, 2 colheres de leite em pó, 2 caixinhas de creme de leite e um saquinho de coco ralado dos pequenos. E essas mãozinhas aí pequenininhas são da minha filha. O bolo era para ela, então não custava nada ela ajudar, já que ela queria. E por último, coloquei 1 colherzinha de margarina. Então, levei para o fogo. E prepara o braço, amiga, porque você vai mexer bastante esse recheio. Você não pode parar de mexer para não empelotar e nem apregar no fundo. Então, mexe bastante e tem bastante cuidado também, porque às vezes o recheio ele espirra. Por isso que eu enrolei um pano de prata aí na minha mão. E o ponto é quando ele está soltando do fundo da panela. Aí está meu recheio e eu cobri com um papelzinho de
de verdura mesmo, sabe? Aqueles saquinhos que vem com verdura, para não criar aquela películazinha em cima. Já estou preparando o próximo recheio, que vai ser o de chocolate. Então, coloquei a mesma medida de leite condensado, que foi 1,5 caixinha. Essa daí é a mistura láctea, mas deu certo, tá, gente? Deu super certo o bolo. E coloquei também as 2 caixinhas de creme de leite, minha filha colocou. E eu preferi utilizar Nescau. Aquele outro achocolatado era um pouco clarinho. Então, eu coloquei 8 colheres de Nescau, que deu exatamente 1 xícara. E foi a quantidade suficiente. Não sou confeiteira, meninas. Não mexo com isso. Não sou acostumada a fazer bolos recheados. Estudei bastante, pesquisei bastante, né? Como fazer a massa, como fazer o recheio. E graças a Deus deu certo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês que não são também, né, confeiteiras, que não trabalham com isso, mas têm muita vontade de fazer um bolinho para sua filha, para seu esposo, para sua mãe, ou para você mesmo, ou para quem seja, né? Então, fique sabendo que dá certo. Não precisa ter todo o material de confeitaria para poder fazer um bolo bonito e gostoso. Fiz a mesma coisa com o recheio de chocolate. Esperei esfriar um pouco, coloquei nessa vasilha e coloquei o plásticozinho também para não ficar com nenhuma película. Enquanto eu estava fazendo os recheios, o bolo estava assando, né? E ele assou. Nesse momento ele já estava morninho. Então foi aí que eu tirei o papel alumínio que eu tinha colocado e desenformei. E como eu não tinha aquelas facas apropriadas para cortar bolo, né? Aquelas facas grandes de serra, eu cortei com uma linha. Eu utilizei a linha de fio dental, que ela é mais forte. Fiz as marcações no bolo, onde eu queria, né? Cortei em 3 pedaços, em 3 partes, 3 discos, né? Marquei direitinho com uma faca, onde seria a medida melhor para ficar com 3 discos iguais. E fui passando a linha de fio dental. Tirei também o excesso de massa aí dessa parte de cima, porque mesmo colocando o papel alumínio, ele deu uma subidinha. Então, cortei para igualar ele, né? Gente, e sobre a mistura láctea, eu utilizei a mistura láctea porque era o que eu podia comprar. Tava mais em conta aqui e leite condensado estava muito caro nos mercados aqui da minha cidade. Então, eu preferi estar utilizando a mistura láctea. E uma amiga me disse que colocando manteiga, ela dá o mesmo efeito do leite condensado. Então, acredito que os recheios ficaram bons por conta da manteiga que eu coloquei. E o ponto do recheio é você deixar ele se soltar todinho do fundo da panela, sabe? Para ele ficar durinho. Os meus, quando eu colocar aí no bolo, vocês vão ver que não ficou tão consistente não. Mas, como eu deixei o bolo prensado de um dia para outro na geladeira, então ele acabou que terminou de endurecer enquanto gelava. Então ficou ótimo. Para umedecer o bolo, eu fiz uma caldinha de leite em pó com água. Eu não coloquei açúcar para a massa não ficar tão doce e deu super certo também. Então, eu peguei uma sacolinha aí de mercado mesmo. Eu estava sem sacolinha de verdurão, né, daquelas transparentes, mas deu super certo com a sacola de mercado. Eu abri no meio e lavei bem lavadinha, né, para estar ajudando aí a prensar o bolo. Coloquei o primeiro disco e já umedeci com a caldinha que eu falei para vocês. E vim primeiramente com o recheio de chocolate. Ó, vocês estão vendo que ele não está tão consistente, mas ficou muito, muito consistente mesmo. Até fiquei admirada. Quando eu fui partir o bolo, né, estava bem durinho, do jeito que era para ser. Então, alisei aí o recheio e vim com a segunda camada de bolo. Peguei a camada que tinha ficado mais fininha para colocar no meio e coloquei ali naquela parte onde ficou despedaçando um pouco, coloquei mais uns pedacinhos de bolo e deu super certo. Aí já fui umedecendo também com a nossa misturinha, nossa calda, né? Fui umedecendo para poder colocar o recheio branco.
E o recheio branco eu achei que ele ficou mais consistente do que o de chocolate. Eu acredito que por conta do coco, né, tenha dado uma consistência a mais nele. E também ficou muito bom, gente. Bastante saboroso. Não ficou doce, não ficou aquele doce enjoativo, sabe? Ficou muito bom. Gostoso mesmo. Ajeitei aí o recheio, alisei bem alisadinho para ficar nivelado, né, na forma. E vim com a última camada de bolo e também umedeci ela. Ficou douradinho assim, gente, mas não queimou não, tá? Só tá bem assadinho. Ficou bem assadinho e a parte de baixo ficou mais escurinha, que fica mesmo, né? Por conta do forno. Isso aí vai de forno para forno. Aí já embalei aí direitinho o excesso de plástico, né? Da sacola. E coloquei uma tampinha e levei para a geladeira, de um dia para outro. No dia seguinte, fui bater o chantilly para decorar o bolo. Eu utilizei o chantilly da Gran Finale. Não entendo, gente, de marcas de chantilly, mas eu achei esse aí muito bom. E uma dica que é maravilhosa é você colocar ele no congelador por uns 20 minutinhos antes de bater. Bati aí e, enfim, chegou na consistência, que é essa. Não cai da colher quando a gente coloca e levanta a colher. Separei uma parte e tingi com o corante rosa que eu tinha comprado. Esse corante, ele é o corante líquido da marca Regina. E uma dica que eu dou é não colocar muito, porque senão vai amargar o seu chantilly. Essa parte aí que eu fiz ficou muito bom, porque eu coloquei pouquinho, né? Então, deu super certo. Utilizei aí de espátula para espatular o bolo. 2 espátulas que eu mesma fiz com aqueles recipientes de sorvete. Não tem aqueles potes de 1 quilo de sorvete? Eu peguei e recortei as espátulas. Recortei uma quadrada e a outra com aquele detalhezinho de biquinhos. E se vocês quiserem as medidas dela, eu também posso deixar aqui na descrição. E de bailarina, já que aqui é tudo improvisado, eu peguei uma panela que tem o fundo que não é plano. Testei aí na mesa para ver se iria rodar e rodou. Então, eu utilizei uma panela como bailarina. E para colocar o bolo, vocês estão vendo aí que eu coloquei numa forma. Virei a forma de cabeça para baixo e coloquei o bolo, por conta que eu não tinha uma bandeja nem outro recipiente que ficasse bom. Então, eu fiz assim mesmo. Aí, fui tirando o excesso de recheio. Tá vendo como ficou bem consistentezinho, gente? Aí, tirei o excesso e já fui passando uma pré-camada de chantilly. E eu também não tenho espátula, tá? Tô utilizando aí a faca. Não tenho aquelas espátulazinhas de alisar bolo, não. Aí, peguei uma faca mais maior, né, que eu tinha. E utilizei ela mesmo. Fiz a pré-camada de chantilly. Já peguei meu saco. Eu acho que é manga que chama, né? Profissionalmente falando, eu acho que é manga. Mas como eu não tenho nada, gente, de confeitaria, eu fiz tudo improvisado. Aí eu peguei um saquinho que estava vazio de milho de pipoca, mas você pode estar utilizando saco de arroz, de feijão, qualquer saquinho que dê para você colocar o seu chantilly dentro. Aí, fui passar no bolo para poder alisar. E deu super certo fazer isso com o saquinho. Ficou ótima a aplicação, tá vendo? Fui girando a bailarina e passando. Eu aprendi, pesquisando aqui no YouTube mesmo, né? Que a gente tem que ter o controle da mão na hora de passar o chantilly. E sempre movimentar a bailarina. E não sua mão. Sua mão procura deixar paradinha, tá? E lembra de deixar a espátula inclinada para dentro, tá? Que vai facilitar na hora de aplicar o chantilly. Deixa eu salientar mais uma vez que eu não sou profissional, tá, gente? Nunca tinha espatulado um bolo com chantilly. Então, essa foi a primeira vez que eu fiz. Por isso, não ficou bem acabado e eu não pude trazer muitas informações assim para vocês
de como está passando, né? Mas o que eu aprendi aí na prática, vou estar repassando para vocês. Outra dica é você sempre estar molhando sua faca ou sua espátula, se você tiver, e sempre estar tirando o excesso de chantilly que fica nela, para poder alisar novamente. A minha intenção era fazer um bolo um pouco mesclado de cores, na cor rosa com branco. Mas não deu muito certo, aí acabou que ficou embaixo um rosinha claro e em cima um rosinha mais escuro. Vocês vão ver aí no final. Deixei aí o áudio original do vídeo para vocês verem minha filhota como estava animada, ansiosa pelo bolo dela e cantando já os parabéns dela. Gente, não foi bem um aniversário, tá? Foi um bolinho mesmo que eu quis fazer para ela, para não passar em branco. Aí os priminhos dela vieram, a família também, que mora aqui perto. E foi só o pessoal de casa, praticamente, né? Mas eu não podia deixar de fazer por conta que, desde quando ela nasceu, né? No primeiro aninho eu fiz, no segundo aninho eu também fiz. E também queria fazer agora, nos 3 aninhos dela. Agora aí já estou mostrando para vocês como eu tentei fazer, né? O bolo mesclado de rosa. Coloquei o chantilly tingido de rosa em alguns pontos, né, do bolo e fui espatulando para ficar mesclado. Até que ficou, mas aí eu não estava muito satisfeita e queria dar esse acabamento com essa outra espátula que eu fiz, que eu mostrei aí para vocês, né? De dentinhos, não sei como é o nome dela. E tava até bonito, mas aí eu lembrei de outro acabamento que as meninas fazem, né? As confeiteiras, que também fica muito bonito. Aí fui tentar fazer, que é esse de estar levantando e abaixando a mão para ele ficar com essas ondinhas. E em cima, como eu havia falado, eu tingi mais um pouco o chantilly para colocar na parte de cima. Mas antes eu fui tentar fazer um bico aí embaixo, que eu queria fazer na lateral do bolo, na parte de baixo e de cima. Mas como eu não tenho, né, bico de confeitar, eu fui tentar fazer com um saquinho, mas não deu muito certo. Então lá vai eu alisar de novo o bolo e fazer novamente o acabamento. Acabei colocando mais chantilly rosa nas laterais, um rosa mais escuro, né? E no final acabou ficando assim. Eu gostei muito do resultado para ser o primeiro bolo, né? E se eu, que não tinha prática nenhuma, consegui, você também pode muito bem conseguir. Na parte de cima fiz esse acabamentozinho com a colher e fui limpar as laterais do bolo para ficar apresentável, né? E o resultado final foi esse, minha gente. E aí, vocês gostaram? Eu gostei bastante, por ser a primeira vez, como eu já falei, né? Então, eu gostei bastante, achei que ficou bonitinho, ficou numa cor linda. E em cima coloquei a velinha e um topo improvisado. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, já se inscreve no meu canal, já deixa seu like. E eu espero que você faça também aí seu bolo para aquela pessoa querida. E vai dar tudo certo, segue o passo a passo que já deu tudo certo, tá? Muito obrigada por ter assistido. Tchau, tchau.